Olá pessoal, meu nome é Renan Sassi. Nesse vídeo eu quero te ensinar a como calcular a margem de lucro de um produto. Isso da maneira correta. Sim, existe uma maneira errada de calcular a margem de lucro. Antes de irmos ao tema, eu quero te pedir, se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, se inscreva aqui no canal. Toda segunda-feira tem um vídeo novo, exatamente às 9 horas, sobre o tema. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Um produto pode ter uma margem de lucro maior do que 100%? Às vezes a gente escuta anúncios de franquias ou de produtos, compra um determinado produto e revenda com margens de lucro de 200%, de 300%. Será que isso é verdade? Digamos que você compra um produto por R$ 10 e revenda esse mesmo produto por 40. Isso significa que você tem uma margem de lucro de 300%? Não. Na verdade, a margem de lucro não é calculada sobre o custo. O custo acrescenta 300% e aí você chega no preço de venda. Na verdade, é o contrário. Você pega o preço de venda e desconta os custos. E é daí que sai a margem de lucro. Não entendeu? Não tem problema. Fique comigo durante esse vídeo que você vai entender exatamente o que cada ponto quer dizer e você vai ser capaz de calcular você mesmo a margem de lucro de todos os produtos que você vende, ok? Vamos lá. Existem basicamente dois tipos de margem: a margem de lucro bruta e a margem de lucro líquida. Nesse vídeo, vou falar especificamente sobre a margem de lucro bruta. Eu posso fazer outro vídeo falando sobre a líquida também, não tem problema, mas um é pré-requisito. Ok, margem de lucro bruta. Existem basicamente dois fatores que compõem o preço de qualquer produto. São eles matéria-prima e mão de obra. E para o propósito desse vídeo, para ensinar você a calcular a margem de lucro, eu vou pegar um produto que todo mundo conhece, que fica fácil para todo mundo, que é uma torta. Digamos que você queira fazer uma torta. Eu vou te ensinar a calcular o custo, a margem de lucro bruta de uma torta. Assim você vai poder adaptar esse vídeo, adaptar esse exercício para o que você vende, para o produto que você revende ou até mesmo que você fabrica. Vamos lá então calcular a margem de lucro da nossa torta. Bom, a primeira coisa é a matéria-prima, né? A gente já falou, são dois itens, matéria-prima e mão de obra. Vamos começar com a matéria-prima. Bom, digamos que você tenha um ingrediente, você precisa de ingredientes, né? Matéria-prima para fabricar uma torta. Porém, quando você compra um ingrediente, na maioria das vezes, ele vem numa quantidade maior do que a que você precisa para fabricar o seu produto. No caso do exemplo, uma torta. Digamos que você compre margarina, tá? E digamos que o pote de margarina venha em quilos. E digamos que você pague R$ 8,19 o quilo da margarina. Você não vai ocupar 1 quilo de margarina para fazer uma torta, né? Então, o que você deve fazer são duas coisas: saber o quanto de margarina você vai precisar para fazer essa torta e o quanto custa cada grama de margarina para fazer essa torta. Como a gente faz isso? A gente pega o preço de 1 quilo de margarina e divide por 1.000 gramas, que é 1 quilo. Aí a gente vai ter 0,08 centavos por grama de margarina. Depois que a gente sabe o custo por grama de margarina, a gente multiplica pelo que a gente utiliza para fazer a torta, que vai dar um custo de R$ 2,13. Fazendo uma torta, utilizando 260 gramas de margarina e pagando R$ 8,19 o quilo, a margarina representa R$ 2,13 de matéria-prima na nossa torta. É só isso? Claro que não. A gente utiliza mais ingredientes para fazer uma torta. Da mesma forma que você utiliza mais produtos, mais matéria-prima para fabricar o seu produto. A gente precisa calcular cada um deles, ok? Em resumo, o que você deve fazer é pegar o preço da matéria-prima, o preço que você paga a matéria-prima, dividir esse preço pela quantidade que você comprou, pelas unidades, no caso da margarina em gramas, e isso vai ser igual ao custo por unidade, ou seja, o custo por grama de margarina. Bom, agora que você aprendeu a calcular o custo por grama de margarina, vamos para
para a descrição da matéria-prima. De novo, eu não sei fazer torta, eu peguei essa receita na internet justamente para poder exemplificar de forma mais fiel como é o cálculo do produto de um custo. Vamos fazer então a lista de toda a matéria-prima utilizada para fazer uma torta, ok? Então a gente tem aqui, por exemplo, margarina, 260 gramas de margarina, a gente já aprendeu a como calcular, e a gente viu que dá R$ 2,13. R$ 2,13 é o custo de 260 gramas de margarina, que é o que a gente utiliza para fazer a torta. A gente utiliza açúcar, leite condensado, biscoito, chocolate, mais um outro tipo de biscoito, creme de leite, e a gente chega num valor total. Ou seja, para cada um dos ingredientes que compõem o produto, a gente teve que saber qual é o valor que custa cada uma dessas porções que a gente utiliza para compor o produto. E somando todas elas, a gente chega num valor total de R$ 31,12. Esse é o custo da matéria-prima. É só isso? Claro que não. A gente viu lá no início do vídeo que o custo de qualquer produto é composto por matéria-prima e também por mão de obra. Então, a gente vai calcular agora o custo da mão de obra. Eu coloquei um valor genérico aqui só para exemplificar, mas você pode adaptar à sua realidade. Digamos que a pessoa que faz essa torta ganhe R$ 1.500 por mês. Isso com 13º, com férias e todos os outros encargos. Você tem que se atentar a isso. O salário que você vai colocar aqui não é o salário que você paga todo mês com o desconto, não é o salário líquido. Líquido eu quero dizer, não é o salário que o funcionário recebe, mas sim tudo que compõe o salário, seja 13º, férias, INSS, FGTS, enfim, seguro de vida, se o funcionário tiver, todos esses custos você deve levar em conta na hora que você vai colocar salário. Então, você vai pegar o salário e vai dividir pelo número de horas trabalhadas. Vamos supor que esse funcionário trabalhe 160 horas por mês na sua empresa. Então, de novo, 1.500 dividido por 160. Então, a gente vai chegar no valor de R$ 9,36 a hora trabalhada. Só para exemplificar, digamos que esse funcionário demore 1 hora para fazer uma torta. Então, o custo que você vai incluir para fazer essa torta é de R$ 9,36. Digamos que demore 30 minutos, é a metade de R$ 9,36. Digamos que demore 2 horas, o dobro de R$ 9,36, ok? Então, vamos lá. Custo total seria matéria-prima, R$ 31,12 e mão de obra, R$ 9,36, o que dá o total de R$ 40,38. Para fazer uma única torta, digamos que demore 1 hora, digamos que utilize aqueles materiais listados anteriormente, vai custar R$ 40,48. Aí você pode me dizer, Renan, mas eu pago imposto quando eu vendo, eu pago luz, eu pago aluguel, eu pago telefone, eu tenho várias outras despesas que elas não estão listadas aqui. Exatamente. Essa é a margem de lucro bruta. A margem de lucro líquida leva em consideração todas essas coisas que eu acabei de falar. Mas esse é assunto para um próximo vídeo, para esse não ficar tão extenso e também não ficar tão complexo, ok? Agora que a gente sabe o custo total, digamos que no mercado você queira ficar mais ou menos do mesmo preço que o mercado, não quer cobrar tão caro essa torta, mas também não quer cobrar tão barato. Digamos que você definiu o preço e você quer vender essa torta por R$ 60. Qual é a margem de lucro? Bom, vamos lá. Basicamente, o que você deve fazer é pegar o preço de venda que você quer vender, R$ 60, e subtrair do custo, que é 40,48. Esse resultado divide pelo preço de venda e esse resultado dessa divisão você multiplica por 100. Eu vou explicar agora com os números, vai ficar ainda mais claro. R$ 60, preço de venda, subtrai de 40,48, vai dar R$ 19,52. Esse resultado, R$ 19,52, você deve dividir ele por 60. O resultado
da divisão por 60 vai ser 0,32. Você pega 0,32 e multiplica por 100. Aí você vai encontrar a margem de lucro, que é de 32%. Você deve prestar bastante atenção para fazer exatamente nessa ordem que eu coloquei. 60 menos 40 com 48, esse resultado divide por 60 e esse resultado multiplica por 100. Se você tentar fazer tudo junto e principalmente fazer na calculadora, a calculadora vai se perder e vai te entregar outro número. Faça exatamente nessa ordem que eu coloquei. Em resumo, a margem de lucro da nossa torta, com mão de obra, com custos de matéria-prima, vai ser de 33% a margem bruta. É lógico que se você conseguir fazer essa torta em menos tempo, assar mais tortas, na verdade essa torta eu acho que ela não é assada, mas enfim, conseguir fazer ela em menos tempo, conseguir comprar materiais em maior quantidade, pagando mais barato cada um dos materiais, você consegue aumentar essa margem. Óbvio que se você aumentar o preço, você também vai conseguir uma margem maior. Mas, para exemplificar, para você entender como calcular a margem de lucro, esse é o método, 33% é a nossa margem de lucro bruta. Mas o que significa 33% de margem? Eu vou passar mais um resumo. 100% do preço é igual ao preço de venda, R$ 60. 66% do preço é igual a 40 com 48, que é o quê? Que é custo. 66% da sua torta, do preço de venda da sua torta, é custo. E 33% da sua torta é lucro. Ou seja, 19,52 é lucro. Você tem que pensar mais um detalhe. Lá na hora de calcular o custo de mão de obra, se você contrata uma pessoa para fabricar essa torta, você vai ter que pagar o salário dela. Agora, se você mesmo fabrica essa torta, você vai ter 19,52 de lucro mais o seu salário, ok? Presta atenção nisso. Se você estiver pagando uma pessoa, lógico, você vai ter que pagar o salário dela e ainda assim ter lucro. Se você mesmo for fazer tudo, ou seja, ter o lucro e receber um salário, no final das contas você vai ganhar mais do que 19,52 por torta, porque é você mesmo que está fazendo a torta. Gente, nesse vídeo eu te ensinei a como calcular a margem de lucro bruta. Eu vou fazer um próximo vídeo ensinando como calcular a margem de lucro líquida e qual é a diferença de cada uma dessas margens. Mas o que você precisa saber agora é exatamente cada um dos produtos que você vende, qual é a porcentagem de lucro que você tem em cada um deles. Se isso é aceitável, se tem espaço para lucrar mais, se tem espaço para baixar custos, se tem espaço para você reduzir o tempo de fabricação e, consequentemente, conseguir lucrar mais. Pessoal, esse vídeo já está um pouco longo, mas eu acredito que eu consegui passar ponto a ponto exatamente o que você deve fazer. Se você tiver qualquer dúvida sobre como calcular a margem de lucro, põe nos comentários aqui abaixo que eu vou tentar responder todos eles e até, se for uma dúvida generalizada, eu posso fazer um outro vídeo. Se não for inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Toda segunda-feira, às 9 da manhã, tem um vídeo novo sobre empreendedorismo. Meu nome é Renan Sassi e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!